Produção de texto. Escuto vocês, que toda vez que eu falava em texto na sala vocês ficavam, ai, Pro, é chato. E, gente, isso é uma coisa que eu escuto de todas as turmas, tá? Produção de texto não precisa ser chato. Gente, estudar não precisa ser chato. Tem muita coisa legal pra gente descobrir, tá? Quando a gente fala de texto, a primeira coisa que vocês têm assim que gravar na cabecinha de vocês e no coraçãozinho de vocês, ó que bonitinho, é que o texto é uma forma de a gente nos comunicar. E assim, nos comunicar, prof, mas eu não quero que ninguém leia, mas às vezes até com você mesmo, sabe? Tipo um diário, você não escreve um diário para outras pessoas ler, mas para você, para ficar o registro para ti. Então, toda vez que você escreve um texto, é uma forma de comunicação. Então, ele é muito importante, tá? E quando a prof tá falando de texto com vocês, eu não tô falando de um texto de 40 linhas. Não! Um texto, ele pode ser pequeno, não tem problema. Só que o que nós temos que entender no texto? Duas coisas. Primeiro, nós estamos no 3º ano. Então, a Pro vai cobrar de vocês algumas coisas no texto que antes não era cobrado. Por quê? Porque vocês têm que evoluir, vocês têm que amadurecer essa capacidade de vocês na questão da escrita. Vocês têm que ter essa evolução, tá? E assim, a questão de texto também, gente, como eu disse, é uma forma de comunicação, é uma forma de registro. Então, o importante não é o tamanho do texto, ele ter 40 linhas, é ele estar correto, é ele conseguir de fato falar, claro que o texto não fala, né? Mas ele conseguir transmitir a mensagem que tu querias, entendeu? Então, o que é importante no texto? Se realmente eu conseguir me comunicar, certo? Esse é talvez a coisa mais importante num texto. E a partir de agora, que nós estamos no 3º ano, a Pro vai começar a colocar algumas regrinhas, algumas coisas que eu vou estar cobrando de vocês, tá? Outra coisa na questão de produção de texto. Gente, texto não é a escrita do que a gente fala, tá? Geralmente, quando a gente começa a ler as palavrinhas e fazer ditado, a prof fala bastante isso e é comum, e é verdade. Boneca, presta atenção no som, e daí a gente escreve. Só que um texto, ele é um pouco diferente disso. Porque se a gente escrever exatamente como a gente fala, o nosso texto fica assim, ó. E a menina saiu para passear na vizinhança, e daí ela viu o outro menino que é amigo dela, e daí eles decidiram que iriam brincar. E daí, sabe? Ficam as frases, ficam umas palavras que não faz sentido estar escrito. Por quê? Porque é uma forma que a gente se comunica verbalmente. A gente fala desse jeito, a gente não escreve desse jeito. A gente não escreve e daí, ou não escreve tipo assim. Eu já li muito isso em texto, tipo assim. Essas coisas nós não escrevemos, tá? O texto, ele é um pouquinho mais formal. Ele tem um pouquinho mais de regras, tá? Outra coisa importante. Um texto, gente, ele tem que ter uma sequência de ideias. O que significa isso? Ele tem que ter um início, ele tem que ter um meio, ele tem que ter um fim. Por quê? Senão, ninguém vai entender nada da minha história, ninguém vai entender nada do que eu escrevi, não vai ter pé e nem cabeça. Então, eu preciso ter essa sequência de início, de meio e de fim, certo? Outra coisa importantíssima num texto. Todo texto deve ter um título. O que é um título, prof? Título é como se fosse o nome do texto, tá? Aí, eu vou dar uma dica para vocês. Isso não é regra, é uma dica, é uma coisa que eu faço, tá? Geralmente, quando eu estou escrevendo um texto, eu escrevo o meu texto inteiro, faço tudo bonitinho. No final, eu releio esse texto para então, só agora, eu colocar o título. Por quê? Porque às vezes a gente coloca o título lá, A Menina e o Ovo, um exemplo. E daí tu começa a escrever, a tua história ela começa a ir por outro caminho e nem falou direito do ovo. Então, tipo, ficou um título que não tem nada a ver com o texto. Então, se você coloca o título depois que a história tá pronta, é muito mais fácil de tu ver qual é a cara do teu texto, qual é a cara do nome que tu vai colocar ali,
tá? Mas isso é uma dica, é o que eu faço, não quer dizer que é regra. Se você quiser colocar o título antes, não tem problema, só tem que cuidar para ter essa sequência de ideias, tá? Aqui, o próximo ponto do slide é muito importante. O nosso texto, ele deve ser dividido em parágrafos, tá? Primeira coisa que eu gostaria, terceiro ano, que vocês prestassem bastante atenção. O que é um parágrafo? O que será que é um parágrafo? O que vocês acham? O que vocês acham? Gente, parágrafo, geralmente quando a prof fala isso, eu vejo assim os alunos já respondendo dessa forma. Ah, prof, o parágrafo é quando a gente põe o dedinho para começar a escrever. Gente, o parágrafo não é isso. O parágrafo, ele não é aquele espacinho que você põe o dedinho para começar a escrever. O nome daquele espacinho que você põe o dedinho para começar a escrever é espaço. É um espacinho. O que é o parágrafo então, prof? O parágrafo, ele é o pedacinho do texto. O parágrafo, repetindo, é o pedacinho do texto. Só que todo parágrafo, ele começa com um espacinho. Antes, para dizer que ele está começando, a gente deixa um espacinho para começar o parágrafo. E ele termina com um ponto final. Então, o que é o parágrafo? O parágrafo é um pedacinho do texto que começa com um espaço, com aquele espacinho do dedinho, e termina com um ponto final, tá? Depois eu vou falar ainda um pouquinho mais sobre parágrafo, mas é só para vocês entenderem o que é isso, tá? Ok? E por último, isso talvez é uma das dicas mais importantes quando a gente fala de texto, tá? Depois que você terminou seu texto todinho, bonitinho, lindo, maravilhoso, o que você faz? Entrega pra prof? Não! Você lê o seu texto novamente. Você lê e vai prestar atenção se você não deixou nenhum errinho para trás, se você não comeu nenhuma letrinha, nenhuma palavra, se você lendo o que escreveu não ficou estranho, se realmente dá para entender. Então sempre, gente, isso é uma dica muito importante, sempre que você terminar de escrever um texto, você vai ler ele para ver o que está escrito, para ver se realmente tá certo, tá bom? Ok? Então vamos lá, continuando. Aqui, gente, a prof já dá aula há alguns anos, né? Já tive várias turmas. E eu percebo uma coisa assim, ó. Quando o aluno já sabe ler, quando o aluno já sabe escrever, que é o caso de vocês, e daí ele começa a fazer o texto, ele começa a escrever, fazer a produção textual, geralmente os alunos têm duas grandes dificuldades, tá? A primeira dificuldade é ter coerência no texto. O que significa ter coerência no texto? É aquela coisa assim, ó, eu vou ler o primeiro parágrafo, eu vou ler o segundo, eu vou ler o terceiro, eu vou ler o quarto, só que eu noto que lá no meio da história, sabe assim, a história se perdeu. Ele falou aqui, no início ele falou uma coisa, no segundo parágrafo ele falou outra, aí no terceiro parágrafo ele voltou para o início, o final ficou meio estranho, não é bem final, então ele não tem essa coerência, essa sequência de ideia. Ele se repete muito, isso é muito comum acontecer. E a segunda dificuldade que eu vejo nos meus alunos de modo geral é a questão de divisão de parágrafo. Porque assim, ó, vocês sabem o que é um parágrafo. Só que quando vocês estão escrevendo, geralmente vocês não sabem a hora de ponto final, aí é o outro parágrafo. E agora? Quando é que eu sei que eu tenho que trocar o parágrafo? Que eu coloco um ponto e começo outro. Então, para ajudar vocês, terceiro ano, a entender como que eu faço isso, a prof vai ensinar vocês a produção textual através do mapa de ideias, tá? O que acontece? A questão de parágrafo é o seguinte, é bem simples. Cada parágrafo apresenta uma ideia. Se eu troquei a ideia do que eu estou falando, eu troco o parágrafo. Repetindo, o parágrafo é a ideia do que eu estou falando ali, naquele momento. Então, cada parágrafo tem uma ideia. Se eu trocar de ideia,
eu troco de parágrafo, tá? E isso no mapa de ideias vai ficar bem claro para vocês, então eu quero que vocês prestem atenção, tá bom? Observa aqui no slide que a prof colocou. A prof botou lá o bonitinho, a figurinha com 6 quadradinhos e tem ali um desenho contando uma historinha, né? Primeiro a gente vê a formiguinha, no segundo o pássaro e a formiguinha caiu no rio, na água, no que for. Aí o pássaro ajuda ela, elas conversam, aparece o caçador e no último ali, a formiguinha ela morde o pé do caçador e o passarinho voa, né? Foge. Todo mundo viu isso? Sim? Então tá. Agora é só olhar isso mesmo. Vamos lá, vamos continuar. Primeira coisa que eu faço no mapa de ideias. Eu analiso cada uma dessas figuras, certo? Agora de início vai ter as figuras. Depois, quando vocês já tiverem craque, eu não vou botar mais figura não. Mas agora eu vou dar essa colher de chá. Então assim, ó, primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma frase para cada uma das figuras que nós estamos vendo. Só que essa frase, ela assim, ó, bem curtinha, o mais curta, o mais rápido possível, tá? O mais sucinta possível. Por quê? Porque essa frase vai ser a nossa base, tá? A prof já colocou aqui para vocês terem uma noção. Então, primeira frase, olha lá no primeiro quadradinho. A prof fez a seguinte frase: a formiga estava perto do rio. Acabou. Segundo quadradinho, a formiga caiu e o pássaro viu. Acabou. Terceiro quadradinho. O pássaro ajudou a formiga. Ponto. Quarto quadradinho. A formiga agradeceu. Quinto quadradinho. O pássaro cantava e o caçador apareceu. Ok? E o último quadradinho. A formiga mordeu o caçador e o pássaro fugiu. Acabou. Então, ó, não fiz nada de muito difícil. Eu só coloquei uma frase para o que está acontecendo em cada um dos desenhos. Certo? Estão comigo? Estão entendendo no terceiro ano? Tranquilo? Então tá. Prof, tá, eu tenho uma frase para cada quadradinho, mas eu não tenho um texto. E aí? Agora que a gente vai chegar no que eu queria. O que acontece? Cada uma dessas frases, elas têm uma ideia diferente. Cada uma dessas frases representa uma parte da história, um desenho ali da minha história, e elas têm uma ideia diferente, tá? Então, cada um dessas frases, desses quadradinhos, vão ser um parágrafo. Então, a minha história eu já sei que vai ter 6 parágrafos, tá? O meu primeiro parágrafo vai ser falando sobre o primeiro quadradinho, o segundo do segundo, o terceiro do terceiro, e assim até eu chegar ao final, tá? E eu já tenho as minhas frases bases, então eu já sei que no primeiro parágrafo tá lá, a formiga estava perto do rio. Ok. O que eu tenho que fazer agora para isso virar um texto? Eu tenho que esticar essa minha frase base. O que seria esticar, professora? Seria colocar os detalhes de como isso aconteceu. Então, vocês vão notar aqui no slide que a prof vai ler um por um e depois eu vou explicar, tá? A prof colocou o que você pode falar. Ó, no primeiro, eu posso falar como estava o dia, como que a formiguinha estava se sentindo, por que ela estava ali. No segundo, como que a formiga caiu, que barulho fez, o que ela achou, o que o pássaro viu, o que o pássaro pensou. No terceiro, quando o pássaro ajudou a formiguinha, por que ele fez isso? Será que ele montou um plano antes? Como que ele fez para ajudar a formiga? No quarto, como que a formiga se sentiu quando o pássaro ajudou ela? O que ela disse naquela hora para o pássaro? No quinto, quanto tempo passou depois que aquilo tinha acontecido? O que o pássaro estava cantando? Como que o caçador era? Como que ele estava se aproximando? Entendeu? E daí no último, o que a formiga viu? O que ela se lembrou quando ela viu o caçador perto do pássaro? O que ela decidiu fazer? O que aconteceu? Como que ficou o pássaro? Então, assim, ó, são detalhes da história que aquelas frases bases não me falam, mas que eu posso criar. E a partir daí, o texto de vocês vai ser totalmente diferente. Porque eu falo assim, ó, a formiga estava perto do rio. Mas aí eu posso colocar assim, ó.
Num belo dia de primavera, onde estava ventando muito, a formiguinha estava com muito calor e decidiu procurar um riacho ali perto. Entendeu? Então, assim, você vai falando o que ela estava se sentindo, por quê. Só que tudo isso que eu falei veio da frase que era porque a formiga estava perto do rio. Então, você vai colocar os detalhes das frases, você vai colocar os detalhes da história agora. E toda vez que você terminei de falar sobre a formiga do rio, ponto. Vai mudar a ideia, muda o parágrafo, tá? Conseguiram entender, terceiro ano? Bem tranquilo, né? Olha, acabou! Gente, viu como é fácil? É fácil fazer um texto, tá? Não é difícil. A gente só tem que ter esses cuidados, principalmente através do mapa de ideia, ele fica bem mais fácil, tá? Observa, vamos só relembrar. Observa as figuras, cria uma frase para cada uma das figuras, que vai ser a nossa frase base. Cada figura, cada frase vai ser um parágrafo diferente, tá? Então, trocou a figura, trocou a frase, trocou o parágrafo. E o que você tem que fazer agora? Colocar os detalhes, tá? Pega a tua frase base e coloca os detalhes. Quando você terminar de colocar os detalhes e você for ler o seu texto para ver se tá ok, para ver se tá tudo certo, vocês vão perceber como que ele vai estar rico, como que ele vai estar legal, assim, texto bom, porque ele vai ter detalhes, ele vai ter uma sequência de ideias, ele vai estar dividido em parágrafo. Então, assim, vai ter uma evolução muito grande. Vocês vão perceber isso nessa atividade que vocês vão fazer hoje, tá?